Meu nome é Marcos Tadeu, eu sou médico ginecologista obstetra. Então a ideia nossa aqui, a gente já há 2 anos, a gente já fazia uma roda de gestantes no Hospital da Luz. Na verdade, desde 2004, 2005, eu trabalho com rodas de gestantes. E a gente chamava de encontro de gestantes, hoje a gente chama de roda de conversa. E o que acontece? Essa pandemia fez as coisas mudarem um pouquinho, né? A gente precisou se adequar à nova filosofia de confinamento e hoje a gente não pode mais fazer presencial. Então nós tivemos a ideia de fazer essa roda virtual e é isso que nós vamos tentar aqui, porque muitas vezes vocês têm dúvidas ou muitas vezes a gente quer criar a dúvida, literalmente. Por quê? Porque falta informação. Muitas vezes na consulta do pré-natal a gente não consegue tirar, não consegue todas as informações que a gente precisaria. E o que a gente vai discutir aqui é coisas que a gente discute no consultório. Muitas vezes a gente está fazendo um pré-natal e a consulta tem 15 minutos de duração. E a gente sabe que é tanto na saúde pública, eu trabalho na saúde pública, como na saúde privada, nós temos essas dificuldades. A gente não tem um mundo ideal. Para esse mundo ideal seria muito caro e seria inacessível. Então a gente precisa conquistar alguma coisa a mais. E o que a gente está se dispondo é justamente a fazer uma preparação para o parto nessas rodas. É fazer uma preparação durante a gravidez, porque não é só no final da gravidez, na verdade isso vem antes da gestação. Tá? Quando a gente pensa no parto, como se preparar para a concepção, para a gestação e para o parto, a gente tem que pensar isso antes. O ideal seria isso, né? E a gente sempre vai colocar um tema. Hoje nós vamos colocar o tema trabalho de parto, porque muitas dúvidas, e se tiver algum marido aí escondido, vocês me avisam que eu quero me direcionar para eles também. Tudo bem? Por quê? Porque fica muito na responsabilidade deles esse momento de vamos para a maternidade. E muitas vezes vocês, mulheres, estão percebendo que não é a hora. Mas o homem, ele quer o quê? Ele quer cuidar. Ele quer proteger. Ele tem preocupação. E ele acha, muitas vezes, que levando para a maternidade, logo, ele está resolvendo o grande problema, que é essa proteção, é esse cuidado. E vou dizer para vocês, a maior parte do trabalho de parto, ele é feito em casa. Aquele começo, ele é fundamental e ele deve ser feito em casa. Tá? A gente só deve chegar e ir para a maternidade quando realmente está na hora. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a condição de vocês chegarem muito cedo na maternidade e muitas vezes a própria família forçar a internação desencadeia o quê? Uma reação em cascata de intervenções. Muitas vezes vocês não estão no trabalho de parto ativo. O que vocês estão? Muitas vezes na fase latente do trabalho de parto. A fase latente do trabalho de parto é aquela fase que antecede o trabalho de parto. Mas, muitas vezes, não é fase latente. É o que a gente chama de falso trabalho de parto. Opa, agora você está me confundindo. Qual que é a diferença de um e de outro? A fase latente do trabalho de parto é aquela quando, em sequência, eu tenho o trabalho de parto ativo. Se a situação das contrações pararem, eu chamo de falso trabalho de parto, quer dizer que não está na hora. E é isso que nós vamos detalhar um pouquinho, tá? Então, só para a gente entender, trabalho de parto, olha, trabalho de parto, olha o nome. Não é descanso de parto, não é relaxamento de parto, não é repouso de parto, é trabalho de parto. Então, a coisa não é tão simples assim. A gente deve se preparar para isso, tá? Com o quê? Com informação, principalmente. Eu acho que a metade do todo é informação. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós médicos, atrapalhamos todo esse... eu costumo dizer, já falei aqui, que parto bom é aquele que acontece comigo, semigo, apesar de migo. Tá? É aquele parto que a gente interfere
o mínimo possível, de preferência não interfira. A gente tem que ser um facilitador do processo. Então vamos lá. Então, como que eu caracterizo o trabalho de parto? São contrações regulares. São 2 a 3 contrações num período de 10 minutos. Contrações de moderada a forte intensidade. Estas contrações, elas demoram em torno de 40 a 60 segundos. Então, são 2 a 3 contrações no período de 10 minutos, de moderada a forte intensidade, que duram 40 a 60 segundos. Só que elas não começam do nada, né? Elas não começam assim. Essa contração que eu estou falando para vocês é uma contração que está na fase ativa do trabalho de parto, quando eu tenho 4, 5 centímetros. Mas como eu falei para vocês, a maior parte, ou melhor, com 3, 4 centímetros eu já posso estar nessa fase, tá? Mas por que eu estou colocando isso? Eu coloquei até que a maior parte é feita em casa. Por que eu estou colocando isso? Porque é a fase do aquecimento. Eu vou fazer uma comparação até com jogo de futebol depois. Tá? Eu até questionei, tenho o esposo da Sandra, eu vou falar um pouco de futebol. Por quê? Porque essa fase latente é realmente como fosse aquele aquecimento do vestiário. Tá? Ele é super importante, mas ele não é o trabalho de parto ativo. O jogo começa quando? No vestiário ou na hora que o juiz apita? Vocês vão ver que cada um vai falar uma coisa. Vocês vão ver na internet mulheres falando: eu tive meu parto de 20 horas. Por que será que teve 20 horas? Porque ela começou a contar lá na fase do vestiário, a fase do aquecimento. Tá? Porque a fase ativa, ela pode demorar 6, 8, 10, 12 horas normalmente, tá? Dependendo se é o primeiro bebê ou se é o segundo, terceiro bebê. Tá? Então eu tenho lá 2 a 3 contrações regulares de moderada a forte intensidade. Só que antes disso, o que acontece? É a fase latente. As contrações vêm um pouquinho diferente. Elas não são regulares. Elas não vêm a cada 4, 5 minutos. Porque eu falei na fase ativa de 2 a 3 contrações, ou seja, a cada 4 minutos, a cada 5 minutos eu tenho uma contração, e ela é mais ou menos regular na fase ativa. Já na fase latente, que é o aquecimento, ela começa lá a cada 15 minutos, a cada 10 minutos, mas varia, 8, 10, 15, então eu conto, e eu vou falar para vocês, nunca contem durante 10 minutos, é uma dica. Conte durante 1 hora, tá? Não se apegue, tem 2 contrações em 10 minutos, vamos para a maternidade. Vai errar, porque vocês podem ter alguns períodos de 2, 3 horas de contrações e parar. E a gente precisa ter certeza disso. Só para vocês terem uma ideia, uma mulher, uma gestante, que tem o colo fechado no final da gravidez, um colo longo, ela pode durar essa fase latente entre 6 e 8 horas. Em média, 6 horas. Quer dizer, são essas contrações irregulares. Eu posso estar dormindo, descansando e acordar com elas. Eu posso estar fazendo as coisas, trabalhando, e eu vou estar sentindo as contrações. Então, são aquelas contrações que vêm a cada 10 minutos, a cada 8. Aí você conta em 1 hora, dá 5 contrações. Conto na outra hora, deu 6. Na outra deu 4. Na outra deu 8. É para ir na maternidade? Não. Quando que eu vou para a maternidade? Quando essas contrações começarem a ficar mais regulares. Quando elas ficarem cadenciadas. Então o que acontece? Essa contração é a cada 10, 15 minutos, aí daqui a pouco ela vai ficando cada vez mais próxima uma da outra. Cada vez que ela vai ficando mais próxima uma da outra, elas vão ficando mais fortes. E cada vez que elas vão ficando mais fortes, elas vão ficando mais intensas. Então, quando que me chama a atenção? Quando eu tiver, dentro de 1 hora, em torno de 10 contrações. E, mas com 1 hora, com 10 contrações, é para eu ir para a maternidade? Também não. Depende de uma série de logística. Quais, por exemplo? Por exemplo, onde eu moro? É hora do rush?
ou é 2 da manhã? Eu estou a 20 minutos da maternidade ou eu estou a 1h15 da maternidade? Tudo isso eu preciso equacionar. Então, mas eu não quero chegar já nascendo. Então, quem que chega nascendo? É essas dicas que eu vou colocar para vocês. Então, eu costumo comparar, eu vou falar para o esposo da Sandra, o colo do útero. O colo do útero mais grosso, porque essas contrações da fase latente, o que ela faz, essas contrações? Principalmente quando é a primeira gravidez, ela modifica o colo do útero, então ele vai afinando. O colo, ele é grosso, ele tem mais ou menos 3 centímetros de comprimento, lá com 36, 37 semanas, e ele vai afinando no final da gravidez. Uns afinam antes, outros só na hora do trabalho de parto. Mas normalmente quem vai ter o primeiro filho, o que acontece? Essas contrações nas primeiras 6 horas, elas funcionam principalmente não para dilatar, mas para ir afinando o colo do útero. Tá? Então o colo de 3 centímetros ele passa para 2,5, para 2 centímetros, para 1 centímetro, vai afinando e aí começa a dilatação. Tá? Já em quem tem o segundo, terceiro bebê, o que acontece? Esse encurtamento do colo vai acontecer junto com a dilatação. Tá? Então, quem já teve 1, 2 partos normais, a dilatação vai acontecer junto com o esvaecimento, que a gente chama esse encurtamento do colo do útero. Então, essa fase latente ela é muito importante para isso. É uma fase de aquecimento, não é para estar no hospital. Quando que é para internar uma parturiente, né, a gestante em trabalho de parto? Quando ela, no mínimo, tiver com 3 centímetros. O ideal seria de 4 centímetros em diante. Então, para vocês atingirem, quem está com o colo fechado e grosso, vai demorar entre 6 e 8 horas até a gente chegar nessa fase ativa de começar a dilatar. Então, só para vocês terem uma ideia, quem tiver o colo fechado no final da gravidez, quem tiver o colo longo, pode esperar essas horas e vai para a maternidade quando? Então, vocês estão contando as contrações a cada 10 minutos, 8 minutos, e aí ela começou a ficar mais próxima uma da outra. A hora que ficar a cada 4, 5 minutos, ou seja, eu contei 10 contrações em 1 hora, eu conto mais 1 hora, quer dizer, é para eu ficar mais 1 hora em casa, depois de 2 horas dessas contrações regulares, que eu iria para a maternidade. Tá? Porém, aquela gestante que já no final da gravidez foi surpreendida num exame de toque por algum motivo, com 38, 39 semanas, que tem 3 centímetros de dilatação, essa gestante vai ter uma fase latente mais curta. Não vai demorar 6 horas. Pode demorar em torno de 2 horas para já entrar na fase ativa. Então, vocês vão ter, quem tiver dilatação, tem que ficar muito atenta, porque é aquela mulher que chega já com 7, 8, 9 centímetros de dilatação na maternidade. Então, a logística é diferente. Então, eu tenho que observar as contrações que são leves, se rapidamente já ficou frequente e mais forte, me chama a atenção. E, além das contrações, tem mais 2 coisas que são muito importantes para eu saber que eu estou em trabalho de parto. Além das contrações regulares, de moderada a forte intensidade, que duram em torno de 40 a 60 segundos, que elas incomodam, eu tenho mais 2 situações. O que acontece com a mulher que está tendo contração nesse ritmo? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo período de tempo. O nenê começa a encaixar, as contrações começam a incomodar, são cólicas, e dá vontade de fazer o quê? Ir no banheiro. Fazer o número 2, fazer cocô. E é para ir para a maternidade, fazer cocô na maternidade? Não. É para fazer cocô em casa.
pode ir no banheiro, não vai nascer no vaso, tá? Pode ficar bem tranquila. A exceção seria aquelas mulheres que tiveram 4, 5 partos normais anteriores e que podem ter um pouquinho de confusão na sensação. Mas quem está no primeiro, segunda gravidez, pode ir com tranquilidade, elimina, pode fazer o cocô, e não fique preocupada que na hora que você fizer o cocô, você vai se limpar, você vai perceber que de repente pode sair um pouquinho de sangue. Isso é normal, junto com o catarro, na hora que você vai se enxugar, sair um pouquinho de sangue. Esse sangue do que é? É justamente um sinal que o colo está dilatando, que o colo está afinando. Então eu tenho contrações regulares, eu tenho a vontade de ir no banheiro e fui no banheiro. E fui uma vez, pode dar vontade de ir a segunda vez, pode ir a segunda vez sem problema. Aí eu contei essas 2 horas e eu vou trabalhar com uma logística. Evidentemente que se eu morar longe, em Osasco, em Guarulhos, e for para um hospital na Avenida Paulista, eu tenho que trabalhar essa logística. Porém, se é 2 da manhã e sei que eu vou chegar em 20 minutos, isso me faz eu ficar mais tranquilo e eu vou com certa tranquilidade. Eu vou colocar para vocês, para a gente ir conversando e tirando as dúvidas em relação a isso, mas eu acho que se a gente se apegar a isso, nós vamos acertar em 80% das vezes. Mas e se eu pegar e eu estou com muito receio, o meu marido ficou tenso, a minha mãe quer que eu vá para a maternidade, eu fui para a maternidade e cheguei lá e estou com 2 centímetros de dilatação. O que eu faço? É para voltar para casa. Tá? Não é para ficar na maternidade, eles vão te examinar. Na verdade, o que a gente gostaria é que se evitasse de chegar à maternidade. Tá? Que vocês não fossem nesse momento. Por quê? Porque a logística de você sair de casa, ir para a maternidade e voltar, vocês vão perder em torno de 4 horas. Então imagina se 11 horas da noite você vai para a maternidade. Você vai chegar em casa às 3 horas, tá? E você dormir às 4 da manhã. Se realmente era uma fase latente e você entrar em trabalho de parto lá pelas 10 da manhã, o que vai acontecer? Você vai estar cansada. E como eu falei, é um trabalho de parto. Então, no trabalho de parto, é importante que vocês se cuidem, se economizem, descansem, de preferência. Eu queria falar para quem está com 39 semanas de gestação, por exemplo, que se possível, tirasse um cochilo no período da tarde. Por quê? Porque grande parte das gestantes entram em trabalho de parto de madrugada.